Eu sou o seu apresentador João Victor e você sabia? E foi justamente tentar explicar a física fundamental que a própria ideia de uma corda surgiu na física quântica. Mas calma que até o final vocês entenderão o que significa a teoria da corda e por que as cordas. Prótons são formados por quarks, que são partículas fundamentais. Esses quarks, por sua vez, formam as partículas do núcleo do átomo, como nêutron e próton. E o que mantém unidos é uma força fundamental chamada de força forte, ou a linguagem mais conhecida, força nuclear forte. No fim da década de 60, os físicos estavam buscando por algum modelo matemático para explicar ela. E uma das primeiras propostas era de que a força forte entre dois quarks podiam ser descritas como uma corda ligando eles. Mas calma lá, uma corda? Sim, uma corda. Essa corda teria duas propriedades importantes, uma tensão e um comprimento. A tensão seria constante para todas as cordas, enquanto o comprimento poderia variar caso a caso. A energia dessa corda seria determinada por sua vez pela tensão dela vezes o comprimento. Além disso, assim como uma corda de violão, ela também poderia vibrar de diversas maneiras. E essa vibração determinaria o comportamento dessa corda de força forte. Da mesma maneira que uma corda de violão cria notas quando vibra, a corda entre os quarks cria partículas associadas à força forte. Esse modelo matemático é simples, só que ele tem alguns problemas. Era possível interpretar as vibrações das cordas como partículas, e uma dessas partículas tinha um comportamento estranho. Ela era uma partícula sem massa e com dois spins. Eu sei que eu acabei de dizer pode parecer algo daqueles hieróglifos egípcios para alguns, mas não é difícil de entender o que isso significa. O spin é uma propriedade fundamental de todas as partículas, e ele está associado com o campo magnético das partículas fundamentais. Só que ter um spin 2 é algo muito estranho, só existe uma partícula hipotética que pode ter esse spin, que é o graviton, a partícula da gravidade. Para vocês terem ideia, nós não temos certeza de que gravitons existem de fato, mas nós temos certeza de que eles não estão dentro do núcleo atômico. Como não existem gravitons no núcleo atômico, e essa forma de descrever força forte basicamente podia ser interpretada como criação de gravitons dentro dos átomos, foi descartada. Mas descrever a gravidade de forma quântica era e ainda é problema em aberto na física. Se nós tentarmos combinar a teoria da relatividade geral da gravidade com a teoria quântica de campos que explica, inclusive, essa é uma ótima maneira de ver vários físicos em uma sala entrarem em desespero. E o fato de uma teoria das cordas para a força forte sem querer descreve uma partícula quântica da gravidade deu muitas ideias para os físicos. E o que ficou disso? Ficou conhecido como teoria das cordas de bósons. E eu vou te explicar em um vídeo separado e em detalhes depois. Até onde nós entendemos, nós podemos dividir as partículas fundamentais em dois grandes grupos, os férmions e os bósons. Férmions são partículas como os elétrons e quarks. Eles formam a matéria que nós conhecemos. Férmions são partículas como elétrons e quark. Eles formam a matéria que nós conhecemos. Tudo que você pode tocar é formado por férmions. Bósons atuam com forças. O fóton, que é a partícula da luz, carrega a força eletromagnética com ela. Gluons carrega a força forte e bósons Z e W carregam a força nuclear fraca. Além disso, a gravidade é carregada pelo graviton, mas ainda não foi confirmado. A teoria das cordas, os bósons, tinha como objetivo descrever justamente os bósons e as forças fundamentais que eles carregam. Um nome alternativo poderia ser a teoria das cordas das forças, e essa teoria propõe o seguinte: os bósons não criam partículas fundamentais como a física quântica pensa.
Na verdade, eles são pequenas cordas vibrando. Essas cordas podem ter tanto as pontas abertas quanto serem fechadas nelas mesmas, e a vibração delas que explicam a propriedade das partículas. Além disso, as cordas se separar e juntar explicando o surgimento ou destruição como por decaimento radioativo. Um dos aspectos incríveis dessa teoria é que ela depende de um só parâmetro óbvio, que é a tensão na corda, o que é basicamente o quanto de energia que uma corda tem por unidade de comprimento. Só para vocês entenderem quanto é incrível isso é, usando a teoria das cordas você consegue basicamente uma teoria das 4 forças fundamentais ao mesmo tempo, e pelo preço de um único parâmetro, desconhecido, que é a tensão da corda. Isso parece muito bom para ser verdade, né? É sim. Um dos outros aspectos da teoria é que para ela funcionar no nosso universo, precisa ter 26 dimensões. E não, você não precisa pensar que ouviu errado, você ouviu certo. 26 dimensões, sendo 25 de espaço e uma de tempo. Só para deixar claro, a realidade que você agora experiencia conta com 3 dimensões de espaço e mais uma de tempo. Então, por que precisaríamos de 26 dimensões na teoria das cordas? Porque ela explicaria todas as partículas conhecidas, e acreditem, são muitas. Uma corda precisa vibrar de 25 formas diferentes ao mesmo tempo. E precisaríamos de 26 dimensões no total, porque ainda temos o tempo como uma outra dimensão. Mas tudo bem, só porque uma teoria requer uma existência de 26 dimensões adicionais no nosso universo, não é motivo muito grande para nós termos que descartar ela. É possível conciliar a existência adicionais de dimensões com o fato de que o nosso universo só parece ter 4 delas. Mas antes nós vamos avançar na história para a primeira grande revolução da teoria das cordas. Uma nova versão da teoria das cordas foi feita adicionando uma propriedade nova nas cordas que estava associada ao spin das partículas fundamentais. A outra metade das partículas fundamentais, os férmions, que são as partículas que compõem a matéria. E essa nova teoria ficou conhecida como teoria de supercordas, e ela é absurdamente incrível. Ela tem a capacidade de descrever todas as partículas do modelo padrão, e tem só um único parâmetro desconhecido, que é a tensão das cordas. Para a compreensão, a nossa descrição do modelo padrão de partículas tem 19 parâmetros desconhecidos, e cada um deles precisa ser determinado experimentalmente. Além disso, essa versão não precisa de 26 dimensões, precisa só de 10 dela, e isso é um avanço, eu diria. Mas, como tudo na vida, isso tem custo. Além de descrever todas as partículas conhecidas e o graviton, é uma coisa que essa versão da teoria das cordas também inclui uma coisa chamada supersimetria. E sim, de novo, eu joguei uma palavra totalmente do nada aqui. Mas eu nunca farei isso sem explicar o que essa palavra significa. A ideia de supersimetria é simples. Todas as partículas fundamentais conhecidas têm uma partícula irmã supersimétrica. A motivação disso é que essas partículas supersimétricas existem. É muito mais fácil de resolver as contas assim. Isso pode parecer meio besta, mas foi com uma motivação similar que o físico Paul Dirac previu a existência de antimatéria. Certo, agora temos uma teoria de supercordas que explica todas as partículas conhecidas e ainda prevê essas novas partículas supersimétricas. Mas parece muito bom para ser verdade, não parece? E é, porque não existe uma única teoria de supercordas, existem 5. Em um primeiro momento elas não pareciam concordar entre si. Isso é, existe teoria de supercorda tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, tipo SO32, tipo E8 por E8. 5 delas todas matematicamente complicadas e distintas e com nomes igualmente horríveis. Mas esse problema foi resolvido em torno do ano 2000 por Edward Witten, que propôs a teoria M. Ela realmente veio para quebrar tudo, ou melhor, juntar.
A teoria M mostra que essas 5 diferentes versões da teoria das cordas, que na verdade são equivalentes e dão os mesmos resultados físicos. Além disso, é possível reparar os resultados entre elas. A teoria M permite que você use qualquer uma das 5 versões da teoria das supercordas. E como sempre na vida, você vai escolher a que deixa as contas mais fáceis, porque a vida real já é complicada o suficiente. Tudo isso pelo custo de uma dimensão adicional. Você só precisa de 11 dimensões, 10 de espaço e uma de tempo para a teoria M funcionar. E eu também me sinto no dever de informar vocês que o M da teoria M, que significa absolutamente nada. Isso é simplesmente genial. De acordo com o próprio item, é melhor decidir do que chamar a teoria quando nós entendemos ela melhor. Isso é absolutamente incrível. Com a teoria M é possível fazer a teoria das cordas para valer, e consideram que é possível montar teorias que unificam as 4 forças fundamentais de toda a matéria. Essa teoria é absolutamente impressionante, parece muito bom para ser verdade, não é mesmo? E existem 2 questões sérias que precisam ser abordadas. Uma delas é a existência das partículas supersimétricas, e a outra é a existência de 11 dimensões no universo. E a teoria M depende da existência de partículas supersimétricas, e nós nunca observamos nenhuma partícula supersimétrica. Isso significa que ou essas partículas são difíceis de detectar, ou elas simplesmente não existem. Quanto mais tempo nós ficarmos sem detectar, mais provável que elas não existam. Agora para as dimensões. Nós percebemos que temos 3 dimensões de espaço e uma de tempo. Então, aonde estão as outras 7 dimensões? A resposta mais comum para isso é: essas dimensões são compactadas, ou seja, elas são muito pequenas e são fechadas nelas mesmas, de forma que elas só são notáveis apenas pelas minúsculas cordas da teoria das cordas. O exemplo padrão é comparar uma pessoa e uma formiga numa corda bamba, ou em um slackline, se você for moderno. Para a pessoa que é grande, só existe uma dimensão para frente e para trás. Já para a formiga que é pequena, ela consegue dar voltas na corda além de ir de frente e para trás. Então ela se move em 2 dimensões, para frente e para trás, assim como uma pessoa, ou ao redor da corda. E esse ao redor da corda seria como uma dimensão compactada, que é pequena demais para a pessoa que é grande notar, e que dá voltas nela mesma. O problema com as dimensões adicionais não é se elas existem, mas como que é a geometria delas. Isso é, como que essas cordas são compactadas, e a geometria dessas determinam como essas cordas podem vibrar, por consequência quais partículas podem existir. Por exemplo, se uma dessas dimensões é como uma rosquinha, a carga do elétron é uma. Agora, se ela for uma rosquinha torcida, a carga do elétron é outra. Atualmente não existe nenhuma forma de determinar isso, ou seja, não é possível afirmar qual dessas geometrias são certas. Por essas formas de dimensões adicionais, de forma que a teoria das cordas explique precisamente as observações que a física já fez. E eu acho importante falar sobre a teoria das cordas porque ela é um exemplo perfeito de que não importa se uma teoria tem toda a beleza matemática e capacidade de resolver contas. Além disso, a teoria das cordas não é capaz de criar a criação de novos experimentos ou explicar fenômenos que ainda não conseguem ser explicados. E essas são 2 características extremamente importantes na ciência. Afinal, é através disso que você consegue dizer o que você tem em mão é uma boa teoria ou apenas um conjunto de cálculos que são bonitos no papel, mas falham ao descrever a realidade. Então, em resumo, a teoria das cordas é uma teoria incrível, mas cheia de limitações. Devemos descartá-la completamente? Não, mas não devemos apostar todas as nossas fichas nela. Pelo menos não agora. Se gostou, se inscreva-se no canal e ative o sininho, deixa o seu like e comenta o que você achou. Muito obrigado e até a próxima.